Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do Leia Pra Ver e hoje vou falar um pouco sobre um livro bem interessante. No caso é um relato em forma de romance sobre um sobrevivente do campo de Auschwitz, escrito por uma brasileira, por uma autora brasileira chamada Maura Palumbo. O livro se chama Auschwitz, Prisioneiro Sobrevivente 186650, publicado numa bonita edição da editora Duna Dueto. Eu recebi esse livro da própria autora, até aproveito para agradecer o envio desse exemplar e também de outro livro que ela também já publicou, que no caso é esse aqui, é O Perfume das Tulipas. Esse último eu ainda não li, mas parece bem interessante, sabe? É um romance histórico ambientado no período da Segunda Guerra Mundial, sobre uma família de judeus alemães durante aqueles anos. Para quem ainda não conhece, a Maura Palumbo é uma escritora paulista, uma estudiosa da Segunda Guerra Mundial, com anos de pesquisa sobre o assunto, que acabou rendendo em alguns livros sobre esse tema. Nesse livro, Auschwitz, temos um romance baseado na vida do uruguaio Francisco Balcani, filho de pais húngaros que viviam no Uruguai ali na década de 20. Acompanhamos então, inicialmente, a vida do Lajos Balcani, judeu e pai do Francisco, que nasceu ali no início do século XX no antigo Império Austro-Húngaro. Para entender melhor a história do Lajos e como ele foi parar no Uruguai, é importante saber que já haviam evidências de antissemitismo no antigo Império Austro-Húngaro. Isso existia muito por conta da insatisfação de alguns com o envolvimento, com o crescente envolvimento dos judeus nos setores comerciais. Somado a isso, surgiu também um certo clima de insegurança naquele território, naquela região, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, na região da atual Hungria, o incômodo com a presença de comunistas e também de judeus se tornava cada vez maior e mais evidente. Prevendo problemas e dificuldades, o Lajos foi enviado ainda muito jovem, se não me engano ainda sendo adolescente ou iniciando a vida de adulto, ele foi enviado para o Uruguai pela própria família. Chegando no Uruguai, ele foi acolhido pela comunidade de judeus húngaros que já estavam por lá e começou a fazer a própria vida, sabe? No caso, como vendedor de roupas. Já mais velho, há bastante tempo no Uruguai, ele conhece a Eta Rosenberg, que no caso era uma jovem húngara que foi para o Uruguai para se casar com outro homem, mas se apaixonou pelo Lajos e acabou se casando com ele. Ambos tiveram um filho, que no caso é o Francisco, o protagonista dessa história, que recebeu esse nome inclusive como uma forma de homenagem a um amigo do Lajos que ajudou muito ele quando ele chegou no Uruguai. Pouco tempo depois disso, o casal resolve retornar para a Europa, muito por conta da saudade dos familiares que viviam lá. Anos antes da Segunda Guerra Mundial, já em território europeu, o Francisco teve uma infância bastante feliz, sabe? Com brinquedos, amigos e bastante atenção da mãe, que era super protetora, inclusive. Mesmo no período da Segunda Guerra, a cidade onde o Francisco morava, a cidade de Kakovec, que hoje em dia faz parte da Croácia, era quase como uma ilha isolada de todo o caos que vivia a Europa. O que eu quero dizer é que todo o antissemitismo que a população judaica sofria na Europa durante aqueles anos de guerra ainda não tinha chegado a níveis alarmantes naquele local. Isso, obviamente, como dá para se imaginar, gerou uma grande ilusão de segurança para os judeus que viviam ali. Só que em 1944, já no final da guerra, a coisa mudou, A Alemanha ocupou a Hungria e a comunidade judaica começou a ser deportada para campos de concentração. Um trecho bem interessante do livro mostra como foi toda a operação de transferência dos judeus húngaros para Auschwitz. Eu vou dar uma lida aqui. Considerada a mais rápida operação de assassinato no Holocausto, de maio a julho de 1944, com 440 mil judeus húngaros enviados para Auschwitz, esta veloz missão assassina transportava 3 mil judeus em cada trem, sendo que 95% eram exterminados assim que chegavam ao destino. Na época, com apenas 15 anos, o Francisco foi enviado, junto com a família, no primeiro trem de judeus húngaros que foi para Auschwitz. A partir daí, acompanhamos toda a jornada, não apenas do Francisco, mas também dos seus pais, para sobreviver naquelas condições absurdas. Uma coisa interessante de perceber nesse livro aqui é a forma como ele foi estruturado, como ele foi pensado. A autora vai todo o tempo misturando um pouco a vida da família Balcani com toda uma contextualização histórica. Isso torna o livro muito bom não apenas para quem quer conhecer a história de vida do Francisco, mas também para quem quer começar a entender um pouco sobre a Segunda Guerra e também sobre as consequências do antissemitismo. A Maura Palumbo, enquanto transmite as origens daquela família, também fala sobre a vida do Hitler, sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial para o Império Austro-Húngaro, sobre o antissemitismo no entre guerras, sobre a ascensão do nazismo e muitos outros assuntos. Você acaba aprendendo muito, o que faz com que esse livro, ao meu ver, seja uma boa introdução para quem quer começar a ler sobre o Holocausto. Temos muito a aprender também com a própria história do Francisco, com a enorme determinação dele e de vários outros para conseguir sobreviver. Após a guerra, o Francisco decide viver no Uruguai e algum tempo depois ele passa a morar no Brasil. A Maura Palumbo, após ouvir uma entrevista do Francisco para a BBC, entrou em contato com esse sobrevivente do Holocausto, o que acabou gerando esse livro.
Eu indico bastante a leitura desse livro aqui, o Auschwitz, da Maura Palumbo, principalmente para quem tem interesse no tema do Holocausto ou para quem procura autores nacionais que falam desse assunto. Bom, é isso, espero que tenha gostado dessa resenha, e se gostou eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu fiz a resenha aqui hoje, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de curtir, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você tem interesse em ler esse livro e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E se quiser também acompanhar o Leia Pra Ver no Instagram e no Facebook, eu vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!